Olá, meus alunos! Vamos para mais uma aula? A aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o Brasil, localização e divisão regional. Só que hoje nós vamos falar de paisagem. Agora, o que a paisagem tem a ver com a divisão regional do Brasil? A paisagem tem a ver porque utilizaram o quesito paisagem para fazer aquela divisão do Brasil em regiões. Então, utilizaram o quesito paisagem para dividir o Brasil em norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Então, foi utilizado esse quesito paisagem para fazer essa divisão. Por isso, a paisagem faz parte da divisão regional do nosso Brasil. O território brasileiro, por ser muito grande, por ser muito extenso, né? Nós já vimos que o Brasil é um país muito grande, muito extenso. Ele possui vários tipos de paisagens. Ele possui paisagens diferentes, possui vegetações diferentes também. Cada região tem um tipo de vegetação. Bom, a relação entre a forma do relevo e os tipos de clima tornou possível a existência de uma grande biodiversidade no território brasileiro. Então, a relação entre a forma do nosso relevo e os vários tipos de clima que nós possuímos aqui no Brasil tornou possível uma grande biodiversidade no nosso território. De que forma? Biodiversidade, biovida, diversidade, diversas formas. Como a gente está falando de paisagem, de vegetação, são várias paisagens, são vários tipos de vidas inseridos nessas paisagens. São plantas, são animais, são insetos, né? Todos os tipos de vidas que fazem parte da vegetação da nossa paisagem do território brasileiro. Outra coisa que a gente vai falar também, que faz parte, né, que interfere muito nas nossas paisagens, nas nossas vegetações também, são as altitudes e o clima. As altitudes e o clima também interferem nas paisagens. De que forma? A diferença de altitude e de clima resultam em paisagens diferentes. Exemplo, lugares mais frios têm um tipo de paisagens, lugares mais quentes, outro tipo de paisagem. A gente pode citar como exemplo a vegetação da região nordeste e a vegetação da região sudeste, né, que vai ser diferente uma da outra. A vegetação da região norte, que é mais quente, é diferente da vegetação da região sul, que é mais fria. Por quê? Porque o clima e a altitude vai interferir, vão ser paisagens e vegetações diferentes. A influência do clima na vegetação ocorre através da alteração de dois elementos. Então vamos lá. A influência do clima na vegetação vai ocorrer através da alteração de dois elementos. Quais são esses dois elementos? Os dois elementos são a temperatura e a umidade do ar. Eles vão interferir, vão influir, vai ter a influência do clima na vegetação, através da temperatura e da umidade do ar. Existe uma grande relação entre clima e vegetação de um determinado lugar. Vamos entender qual que é a relação do clima e da vegetação. Nós já vimos, né, que cada lugar possui uma vegetação diferente por interferência do clima e da altitude. Outro exemplo que a gente vai citar em relação ao clima é também que alguns tipos de produtos têm um melhor rendimento dependendo do clima de cada lugar, né? Nós vamos usar como exemplo aqui o produto o plantio do morango. Por ser um lugar mais frio, né, o clima daqui é mais favorável para o plantio do morango, diferente da região norte do Brasil. Por ser um lugar mais quente, então lá o clima é mais favorável para o plantio do cacau. Então, dependendo do clima de cada região, vai ser produtos diferentes para ser cultivados e vamos ter
também vegetações diferentes, porque o clima e a altitude vai interferir nas vegetações e nas paisagens de cada lugar. Por causa da interferência do clima, cada região também possui sua vegetação, possui sua própria paisagem. Agora, a gente falando sobre paisagens, né, sobre vegetação, nós vamos ver que existem dois tipos de paisagens. Nós já vimos lá no sexto ano, nós vamos relembrar os dois tipos de paisagens. Quais são? Paisagens naturais e paisagens humanas. Vamos ver o significado de cada uma, vamos relembrar. Paisagem natural é aquela que não sofreu nenhuma modificação pelo homem, aquela que não sofreu ação do homem, aquela que o ser humano não mexeu, né? São as paisagens ligadas à natureza, onde o ser humano não modificou, que são paisagens naturais, são as matas, as florestas, os rios, as montanhas, tudo que está lá bonitinho, sem o homem interferir. Paisagens ligadas à natureza. Eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês sobre vegetação que faz parte das paisagens naturais. Vamos falar sobre as vegetações das regiões brasileiras. Então, um exemplo de vegetação da região Nordeste é a Caatinga. Um exemplo de vegetação da região Norte é a floresta equatorial. Exemplo de vegetação da região Sudeste são as matas de araucárias, que são aqueles pinheiros que a gente tem por aqui, que vocês devem conhecer, né? Onde tem que eles dão aquele pinhão, né? Que inclusive é época. Então, araucária são aqueles pinheiros que nós temos aqui na região, né? Região Sul, pampas e pradarias são exemplos de vegetações. Vegetações da região Centro-Oeste. Grande parte da região Centro-Oeste é formada por paisagens como o cerrado, né? Então, a vegetação da região Centro-Oeste é o cerrado. Então, esses exemplos de vegetação fazem parte da paisagem natural. Agora, a gente vai ver o que são paisagens humanas. As paisagens humanas fazem parte das transformações que ocorreram no espaço geográfico ao longo do tempo. Então, nós vimos que paisagens naturais o homem não mexeu, ficou tudo bonitinho lá, não houve modificação pelo ser humano. As paisagens humanas são ao contrário, é onde o homem vai mexer, o homem vai transformar, o homem vai construir, né? O homem vai modificar. São aquelas paisagens que sofreram modificações pelo homem, pelo ser humano. Exemplo, são as construções como casas, prédios, ruas, viadutos, avenidas, pontes. São todas as paisagens que o homem transformou com o passar do tempo. Então, nós já vimos, né, a diferença das duas paisagens, paisagens naturais e paisagens humanas. Vamos ver de que forma que essas paisagens estão inseridas no nosso território brasileiro. A construção do nosso território brasileiro é fruto da combinação dessas duas paisagens. Então, nós temos no nosso território brasileiro tanto a paisagem humana quanto a paisagem natural. Nós temos as duas paisagens, humanas e naturais. Como que nós temos? Vamos entender. Quando os portugueses eles chegaram no Brasil, quando os europeus chegaram aqui no território brasileiro, o nosso Brasil era formado por paisagem natural, né? Nós tínhamos muitas árvores, muitas espécies diferentes, muitas matas, muitos rios, né? Então era uma paisagem natural. Com a chegada desses europeus, essa paisagem natural ela vai começar a se modificar. De que forma que os europeus eles modificaram a nossa paisagem? Eles transformaram a nossa paisagem. De que forma será que eles modificaram? Com o tempo, os europeus eles foram cortando as árvores, eles foram desmatando as florestas, dando espaço para as construções. Eles foram construindo casas, vilarejos
e cidades. Então, essa paisagem natural, ela vai sendo transformada também em paisagem humana. Portanto, em um curto tempo, o Brasil foi se transformando, passando a ter os dois tipos de paisagem. Agora a gente vai ter a paisagem natural e a paisagem humana. Com essa transformação que ocorreu no Brasil, resultou em um país com uma grande variedade de paisagens, tanto natural quanto humana. Então, desde a chegada dos europeus até os dias atuais, as transformações que ocorreram no nosso espaço geográfico resultou nas duas paisagens. Nós temos lindas paisagens naturais e temos também lindas paisagens humanas que o homem construiu. Então, o nosso território brasileiro é composto por essas duas paisagens, tanto naturais quanto humanas. Agora, em 1988, o Brasil ele foi dividido, né? O Brasil precisou ser dividido. Aquele mapa do Brasil que nós conhecemos, né? Foi feita uma divisão no Brasil. De que forma? Dividiram o Brasil em 27 unidades político-administrativas. Dessas 27 unidades, 26 estados e um distrito federal. Cada estado possui o seu governador, que é o seu representante político. O Distrito Federal é onde fica a capital do nosso país, né? Qual que é o nominho da capital do nosso país? Brasília. Lá é onde fica o nosso presidente da República. Então, em 1998, o IBGE fez essa divisão. Dividiu o Brasil em 27 unidades, sendo 26 estados e um Distrito Federal. O Distrito Federal é onde fica a nossa capital e o nosso presidente da República, né? Foi feita essa divisão. O Brasil, por ser um país muito grande e possuir diversidade de paisagens, como nós já vimos, né? Possui diversidade de paisagens naturais e também humanas, o IBGE fez uma divisão do território também em regiões. Então, primeiro foi feita aquela divisão em estados, depois foi feita a divisão em regiões. Quais são as regiões mesmo? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, o IBGE foi o órgão responsável para fazer essa divisão. Agora, a gente vai relembrar o que significa IBGE mesmo, a sigla IBGE. O que significa? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Qual que é a responsabilidade do IBGE? O IBGE ele tem a função de fornecer dados e informações sobre o território brasileiro e sobre a sua população. Essa é a função do nosso IBGE. Então, o Brasil foi dividido em 5 regiões, que nós já vimos, né? Quais são essas regiões mesmo? Vou falar de novo para vocês, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, o IBGE fez essa divisão. Um dos critérios utilizados para fazer essa divisão em regiões foi o critério paisagem e vegetação de cada lugar, né? Paisagem e vegetação. Tanto a paisagem natural quanto a paisagem humana foi utilizada como critério para fazer essa divisão, tá? Pelo IBGE. Portanto, ocorreu primeiro a divisão dos estados em 1998, depois ocorreu a divisão das regiões, né? A região Nordeste, ela é composta por 9 estados, né? A que tem mais estados. A região Norte, ela é composta por 7 estados, ela é a maior em extensão territorial, é onde fica a nossa floresta amazônica, né? A região Sul, ela é a menor região que nós temos, ela é composta por 3 estados, considerada a região mais fria do nosso país. A região Sudeste, ela é composta por 4 estados, inclusive o nosso estado de Minas Gerais, né? Faz parte da região Sudeste. Ela é a mais rica e a mais populosa. Então, a nossa região, nós moramos na região mais rica e na região mais populosa. A região Centro-Oeste, ela é composta por 5 estados
e é onde fica o Distrito Federal e a capital do Brasil, Brasília. Então, meus alunos, a aula de hoje foi um pouquinho, né, sobre a divisão do Brasil, sobre vegetação, paisagem, né? Então, para hoje é isso. Na próxima aula a gente continua. Beijinhos e até!